Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o programa A Mensagem por Elas. É muito bom ter a tua companhia aqui na TV Novo Tempo. E olha só, a mensagem hoje é especial para você que está chegando agora, que está trocando de canal, que está passando por aqui. Fica comigo, porque a mensagem vem do céu, direto para você. Nós vamos falar de um assunto que talvez seja o grande problema de muitos relacionamentos. Então, a mensagem é para você também, principalmente vinda do céu, direto para o seu coração. Então, fica comigo, porque daqui até o final do programa há muita bênção reservada para você. O assunto de hoje não poderia ser outro, porque fala especificamente sobre um assunto bíblico, ou seja, é o evangelho colocado na prática. Nós vamos conversar sobre a arte de ouvir. Já ouviu falar sobre isso? Que ouvir é uma arte. Meu avô dizia que nós temos 2 ouvidos e uma boca por alguma razão. No programa de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e como aprender a ouvir enquanto o outro fala pode levar os seus relacionamentos para um outro nível, pode melhorar de verdade a sua comunicação, a sua convivência dentro de casa, e não é só dentro de casa, viu? No ambiente de trabalho também, se você aprende a se comunicar, se você aprende a ouvir com calma, com tranquilidade, de acordo com a Bíblia orienta, certamente você vai para um outro nível e vai parar de sofrer aí nos seus relacionamentos. O texto está na Bíblia, na carta de Tiago, e nós vamos já para esse momento onde você vai receber as bênçãos do céu com a mensagem, recadinho do céu para você hoje, de maneira muito especial, porque a bênção está reservada. Então, não troca de canal, fica comigo até o final, porque você vai ver como vai valer a pena entender na prática, aprender e colocar em prática a palavra de Deus. Para você hoje, aqui no programa A Mensagem por Elas. Um intervalo rapidinho, a gente já volta, então não sai daí que tem bênção para você. Olá, estamos de volta com o programa A Mensagem por Elas. Que alegria estarmos juntas em mais um programa. Hoje nós vamos conversar sobre algo que tem o poder de transformar a nossa vida. Aprender a ouvir de verdade. Já tinha pensado nisso? Sabe aquelas situações em que alguém está falando com a gente, mas a nossa cabeça está formulando a resposta? Pois é, a gente não está nem concentrado no que o outro está falando e nem concentrado naquilo que nós temos que dizer. Acontece muito mais do que a gente imagina, não é mesmo? Mas ouvir o coração pode mudar os nossos relacionamentos. Ouvir os nossos sentimentos, a vontade de ajudar o outro, fortalece as nossas conexões e até cura feridas emocionais. Sabia disso? E para fortalecer e aprofundar esse tema tão especial, eu já quero te apresentar um presente, já de começo de programa. É a revista Esperança Sentimentos. Olha só, essa revista ela foi feita com muito carinho, pensando em você. Mulher que cuida da família, que trabalha, que serve a Deus e ainda busca equilíbrio, paz e propósito na vida. Sabe, dentro dessa revista você vai encontrar histórias que tocam o coração, reflexões profundas e dicas práticas para o seu dia a dia. E, é claro, um verdadeiro guia para o crescimento espiritual e emocional. Então, você precisa aproveitar essa grande oportunidade. Você pode pedir agora a sua revista Sentimentos pelo WhatsApp que aparece aí no seu vídeo, 12 99824 4449. E olha só, eu sempre falo aqui, eu vou repetir, tá bom? Quando você mandar a mensagem, você fala assim, escreve desse jeito: eu quero ser atendida por aqui. E a equipe da Novo Tempo vai te responder e te ajudar a preencher o cadastro. E pronto, a revista chega direto na sua casa. E tudo isso só é possível graças aos Anjos da Esperança. E a gente já aproveita e agradece aos amigos anjos, porque as suas doações abençoam cada uma das pessoas que recebem essa revista de graça. Então, não perde tempo. Se você ainda não pediu, pede agora. Essa revista pode ser o início de uma grande transformação na sua vida e na sua família. Combinado? Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que esse material vai fazer a diferença
nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, começar com o seu relacionamento com Deus, que é a partir desse relacionamento que originam todos os outros. Sabe por quê? Porque quando a gente conversa com Deus, a gente fala diferente com as pessoas. Vou repetir para você, olha só, quando a gente conversa com Deus, a gente fala diferente com as pessoas. Isso significa que quando eu dedico tempo para estar na presença do Senhor, lendo a palavra de Deus, lendo revistas como essa, que me trazem inspiração, me trazem orientação, eu começo a me entender que eu sou preciosa, que eu sou a obra-prima da criação, que Deus entregou o Filho dele pela minha vida, e aí algumas coisas mudam. Eu começo a entender que o outro também faz parte dos planos de Deus. E aí os meus relacionamentos vão para um outro nível. Já ouviu aquelas pessoas que, enquanto o outro fala, estão aqui preocupadas com o que vão dizer e não conseguem se concentrar exatamente no que o outro está falando? Sabe, isso é muito mais comum do que a gente imagina. A pessoa está falando e você não está ouvindo. Quantas vezes Deus fala com você por meio da palavra, por meio da Bíblia Sagrada, e você não está ouvindo, você não está nem aí. No programa de hoje, nós vamos aprender 3 lições importantes que a carta de Tiago, capítulo 1, nos traz, para que a gente possa aprender a viver o Evangelho na prática, para que a gente possa aprender a ouvir de verdade. Porque sim, ouvir é uma arte. Ouvir muda os nossos relacionamentos, leva a gente para um outro nível, transforma as nossas relações em relações mais saudáveis. Acontece isso com você? Sabe por que eu te pergunto? Porque comigo acontecia várias vezes, até eu entender que eu precisava parar, deixar a minha mente leve, tranquila, silenciosa, para conseguir ouvir o que o outro estava dizendo. Só assim eu conseguia me conectar com o que o outro dizia e responder ou interagir de verdade, sem ficar criando historinhas na minha cabeça, interpretando o que o outro está dizendo, sem de fato entender o que ele disse. Sabia que isso é uma informação bíblica? Sabia que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta a vivermos relacionamentos saudáveis a partir da arte de ouvir? Sabia disso? Então quero te convidar agora para ir comigo à Bíblia. Vamos à palavra de Deus? Vamos junto à palavra de Deus para que nós possamos entender qual é a mensagem que a palavra do Senhor traz para mim e para você. E nós vamos para a carta de Tiago, que é o Evangelho na prática. Mas sabe, sempre antes da gente abrir a palavra, nós precisamos orar. Nós precisamos conversar com Deus e pedir a presença do Santo Espírito para que possamos entender de verdade o que a palavra está nos dizendo, para que possamos colocar em prática. Então eu quero te convidar nesse momento. Você pegou a sua Bíblia? Está no seu aplicativo? Está aí na Bíblia física mesmo? Segura ela na sua mão e vamos orar juntos para pedir a presença de Deus nesse momento, porque a mensagem não é só para mim, é para você também. Vamos orar? Senhor Deus Pai amado, obrigada por esse dia, obrigada por esses momentos e pela oportunidade de te buscar em primeiro lugar nesse instante. Estamos com a Tua palavra aqui nas nossas mãos e vamos abri-la. Que ela possa fazer sentido, que possamos entender e, acima de tudo, Pai, possamos colocá-la em prática e isso transforme a nossa forma de viver e melhore os nossos relacionamentos. Essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a palavra então? Abre comigo lá. Palavra de Deus, Tiago, capítulo 1. E nós vamos ler alguns versos que estão no capítulo 1. Você sabe que a carta de Tiago foi escrita, de acordo com muitos teólogos, estudiosos dos originais da Bíblia, ela foi escrita pelo próprio irmão de Jesus, Tiago, que foi um grande líder da igreja primitiva, né? Então, Tiago escreveu essa carta. Se você for no versículo 1 do capítulo 1 de Tiago, você vai ver que ele se denomina servo de Jesus Cristo e ele escreve esta carta para os cristãos espalhados pelo mundo, dispersos pelo mundo, porque foi bem no momento onde os cristãos começaram a se espalhar, né, por conta da perseguição, e aí o evangelho começou a ser pregado. Então, se Tiago escreveu para os cristãos espalhados pelo mundo, certamente Tiago escreveu para mim e para você. Então, a mensagem vem do céu agora para mim e para você. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versos 19 até o verso 25.
Olha só como diz aqui, ó. Verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Verso 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. E o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que verso precioso. Deixa eu largar aqui a minha Bíblia. Olha só que verso precioso, ou que versos preciosos, né? Do 19 até o 25, trazendo para mim e para você orientações práticas de como devemos colocar o Evangelho no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. E eu quero extrair desse texto, é claro que existem muitas lições aqui, mas eu quero extrair apenas três. Três lições para que a gente possa aprender, colocar em prática e ficar atentos ao que a palavra realmente fala. Porque eu tenho certeza que quando nós olhamos para a Bíblia com a vontade de aprender, de colocar em prática, nós passamos a entender que a palavra de Deus nos orienta sobre o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Ela nos impulsiona para qual caminho devemos seguir e qual caminho não devemos andar. A palavra de Deus é muito clara quando nós tiramos tempo para estar na presença dela e entender. E olha só, a primeira lição que vem aqui do Evangelho, ou melhor, da carta de Tiago, capítulo 1, verso 19, fala assim, ó, primeira lição, pronto para ouvir, tardio para falar. Essa é a primeira lição que essa carta traz para mim e para você. E está exatamente no verso 19, no finalzinho, quando diz assim, ó, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que será que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesse instante? Está nos convidando a ouvirmos mais e falarmos menos. Peraí, como assim? Que negócio é esse? A palavra de Deus está falando para eu ficar quieto? Está pedindo para eu parar de falar? Mais ou menos. Não é bem assim, mas é mais ou menos assim. A palavra de Deus, pela carta de Tiago, está me orientando a ouvir primeiro. Sabe, meu avô dizia assim, ó, Betina, você tem 2 ouvidos e uma boca. Quer dizer alguma coisa? Deus é sábio. Se Ele fez 2 ouvidos e uma boca, é porque você precisa primeiro ouvir. E ouvir não é só prestar atenção nas palavras que estão sendo ditas, mas é prestar atenção na intenção, é prestar atenção no tom de voz. Ouvir é se comunicar, é entender o que o outro está me dizendo. E eu só consigo entender. Eu só consigo entender quando eu ouço, não é verdade? Quantas vezes, para e pensa agora junto comigo, quantas vezes o seu marido, ou a sua esposa, ou quem sabe o seu filho, começou a falar com você, começou a te contar algo e você já se atravessou, já cortou o que o outro estava dizendo e completou a frase. E às vezes o que você completou não era o que o outro queria dizer. Já experimentou isso? Já viveu algo parecido com isso? A pessoa começa a falar e você já completa, interrompe, não deixa o outro terminar. Então, para um pouco. A Bíblia está dizendo para mim e para você, calma. Nós ouvimos para entender e não para responder. E é muito comum isso, a gente ouve e já quer se defender, já quer interromper, já quer atravessar o outro e dar a nossa opinião. Mas o que é que a Bíblia está me orientando neste momento? Está me orientando a ouvir para entender. Então, pronto para ouvir.
Está dizendo para mim e para você que os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir o que o outro quer dizer. E muitas vezes o outro fala sem dizer uma única palavra. Como assim, Betina? Muitas vezes o outro fala pela expressão facial. O outro fala pela expressão corporal. O outro, que pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu chefe, o irmão da igreja, o outro fala pelo tom de voz. A voz mais alta, mais baixa, mais rápida, mais devagar. Tudo isso está comunicando uma mensagem. Tudo isso está dizendo para você algo precioso. E se você não estiver pronto para ouvir, como fala Tiago na carta dele, você pode criar muita confusão, porque você vai interpretar, talvez diferente, do que o outro estava querendo te dizer. E além disso, além de criar confusão, a gente sempre se coloca no papel de vítima, não é? A gente sempre acha que o outro está falando para nos atacar, então a gente acredita que precisa se defender o tempo todo. Já viu gente assim? Espero que não seja você. Quando o outro está falando, já está elaborando a resposta que eu tenho que me defender, porque ele está falando contra mim, porque ele está me humilhando, está me agredindo. E às vezes não é nada disso. Às vezes não é nada disso. A palavra de Deus nos ensina, principalmente agora, pela carta de Tiago, que é muito prática, que não é pelo que nós falamos que nós alcançamos a justiça de Deus. Não é pela nossa atitude que nós vamos requerer a justiça de Deus. Se você está se sentindo lesado, humilhado, prejudicado de alguma forma, não é pelo que você fala que Deus vai agir. Então, calma, descanse. Deus age do jeito certo e na hora certa. Então, quando nós não somos prontos para ouvir e somos prontos para falar e para nos irar e ficar com raiva e partir para cima da outra pessoa, nós acreditamos, é isso que a nossa atitude mostra, acreditamos que é na força do nosso braço que nós vamos conseguir as coisas. E sabe, a palavra de Deus está falando para mim e para você hoje que não é assim, que não é pelo que nós falamos que nós vamos conseguir que Deus faça justiça, mas Deus age do jeito certo e na hora certa. O que Ele nos pede nesse momento é a primeira lição que a carta de Tiago traz para mim e para você, que está lá no verso 19 do capítulo 1 de Tiago, é a seguinte: seja pronto para ouvir. Esteja pronto para acolher o que o outro está dizendo. Calma, respira fundo, faz cara de paisagem. Não fica expressando, não estou gostando, o que está dizendo. Calma, deixa o outro se expressar. Depois que o outro se expressar, aí sim, você pode, ouviu, entendeu, você pode falar. E aí a gente vai para a segunda lição, que a carta de Tiago, olha só, traz para mim e para você, nesse dia tão especial, onde você está aqui, ó, passando nos canais e para na TV Novo Tempo. Que bom que estamos juntos, que bom que você parou um tempinho, pode ser um pouco tarde, mas é agora que a mensagem vai chegar para você, na sua casa, para fazer a diferença na sua vida. Nós estamos lendo um trecho da carta de Tiago, capítulo 1, e extraindo aqui algumas lições muito preciosas, porque é o Evangelho na prática. A primeira lição que nós extraímos foi a seguinte: que nós precisamos ser prontos para ouvir. E a segunda lição que a carta de Tiago traz para mim e para você, segunda lição preciosa, está lá no verso 22. Olha o que diz o verso 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha como isso é precioso. Olha como isso é importante. O que a palavra de Deus está dizendo para mim? Não basta apenas você ler a palavra. Não basta apenas você ouvir o que a palavra de Deus está falando para você. Você precisa colocar em prática. Quando nós praticamos, nós começamos uma caminhada que vai nos aproximando cada vez mais de Deus. Vai nos colocando cada vez mais nos caminhos do Senhor. E a orientação que a palavra está dizendo para mim e para você hoje é que nós precisamos ouvir antes de falar e antes de ficar irritados. E isso é uma prática. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico nessa arte de ouvir. Sabe, eu gosto de pensar que é quase como andar de bicicleta. No começo é difícil.
no começo, você não tem equilíbrio. Sabe aquelas crianças que começam a andar de bicicleta, bicicleta de rodinha, né? Que a mãe fica atrás, o pai fica atrás, ali segurando. A gente fica com mais medo do que o filho que está começando a andar, para que ele não caia, para que ele não perca o equilíbrio. No começo, quando nós começamos a colocar a palavra de Deus em prática, é mais ou menos como andar de bicicleta. A gente fica inseguro, não tem muito equilíbrio, mas na medida em que nós vamos andando com Deus, na medida em que nós vamos dedicando tempo para ler a palavra e colocar em prática, na medida em que nós vamos nos dedicando a melhorar as nossas atitudes e, de fato, reconhecer se nos nossos pensamentos e nas nossas ações, as nossas práticas revelam que nós seguimos a palavra. Quando nós paramos para prestar atenção nisso, nós começamos a entender que a palavra de Deus transforma a nossa vida. E não transforma só a nossa vida, ela passa a transbordar na vida de outras pessoas. Sabe, porque é muito fácil a gente falar que ama Jesus. É muito fácil a gente falar que a gente segue a Bíblia. Se a gente só ouve a palavra. Olha só como diz aqui na carta de Tiago. Deixa eu pegar de novo a minha Bíblia para a gente ler juntos aqui, no verso 22. Olha só. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que quando nós lemos que precisamos ouvir mais e brigar menos, e nós não colocamos isso em prática, nós estamos enganando a quem? A Bíblia diz, a nós mesmos. Porque nós sabemos o que tem que fazer e nós não fazemos. Quanta briga a gente iria evitar dentro de casa se nós parássemos e ouvíssemos e entendêssemos. A palavra de Deus colocada em prática, ela transforma a nossa vida e transforma também a vida de quem está ao nosso redor, de quem convive com a gente. É a própria palavra que está dizendo, por que você não experimenta colocar em prática essas lições que Tiago está trazendo para a gente? Olha só, a terceira lição. A primeira lição você já sabe, né? Ouvir mais, seja pronto para ouvir. A segunda lição, não apenas ouça a palavra de Deus, mas coloque ela em prática. E a terceira lição que a palavra de Deus traz para mim e para você, há promessas para quem vive o Evangelho na prática. Há promessas para quem lê a palavra e coloca em prática. Olha o que diz o verso 25 da carta de Tiago, capítulo 1, verso 25. Diz assim, ó, no finalzinho do verso 25. Não sendo ouvinte negligente, é aquele que ouve e não pratica. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Nessa mensagem, esse recadinho que vem do céu para a gente hoje? Que se você colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, os seus relacionamentos vão mudar. A sua vida vai ser diferente. As pessoas vão olhar para você e vão perceber que você apenas não fala do Evangelho. Você vive o Evangelho. E viver o Evangelho, como a Bíblia diz, é ouvir, é ter uma palavra amiga, é ouvir para acolher o outro, para entender o outro. É praticar o que a palavra de Deus diz para mim e para você no dia a dia, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos. Como assim, Betina? Você pode ficar se perguntando, como é que eu posso saber o que a palavra de Deus quer que eu faça? Eu posso assegurar para você que a palavra de Deus quer que você tenha uma vida feliz, abundante e próspera em todas as áreas, em todos os sentidos. E isso significa relacionamentos saudáveis. Isso significa paz dentro de casa. Sabe, tem uma escritora norte-americana chamada Ellen White, que nós acreditamos que escreveu obras lindíssimas, inspirada por Deus, que ela diz que a nossa casa precisa ser um pedacinho do céu aqui na terra. E como é que eu começo a fazer isso se de repente eu olho para minha casa e vejo que ela não é um pedacinho do céu aqui na terra? Comece lendo a palavra de Deus e praticando dentro de casa. Não cobre dos outros que pratiquem, não cobre dos outros que vivam o Evangelho, mas você precisa ser um exemplo de Cristo dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos. E a promessa para quem pratica isso,
Bem-aventurado, a Bíblia diz, ou seja, vai ser bem-sucedido, vai dar certo, terá bons resultados quem fizer isso, quem colocar a palavra de Deus em prática. Se você quiser ler a carta de Tiago, ela é linda e ela é muito prática, cada puxão de orelha, é cada orientação preciosa para que a gente possa viver de verdade os planos de Deus para a nossa vida, nessa terra, na nossa casa, nos dias de hoje. E eu posso te assegurar que os planos de Deus para a sua vida são planos de bem, são bênçãos. Ele quer que você viva feliz, Ele quer que você tenha bons resultados, mas para isso você precisa colocar a palavra de Deus em prática. Você precisa dedicar tempo na sua rotina corrida, nos seus afazeres, que são muitos. Precisa reservar um tempinho para estar na presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela fala alto ao nosso coração quando nós paramos para ler, para ouvir, para entender e colocar em prática, sabe? Eu gosto de pensar que a palavra de Deus, ela funciona mais ou menos como um espelho. A palavra de Deus para mim funciona mais ou menos como um espelho. Eu olho para ela e ela me mostra, a partir do que ela me ensina, o que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo de errado. Por onde eu devo caminhar e por onde eu não devo andar. Então, quando eu leio a palavra de Deus e vejo dizendo assim, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, ela está me ensinando que eu preciso ouvir, acolher as pessoas que chegam até mim com as suas reclamações, com as suas dificuldades, com as suas falas. Eu preciso ouvir o que elas estão dizendo. Eu preciso, ao falar algo que construa, que motive, que abençoe. As minhas palavras precisam trazer bênção. As minhas palavras precisam criar pontes e não muros. Então, quando a palavra de Deus fala para mim e para você o que eu devo fazer, ela funciona como um espelho. Eu preciso olhar para mim e perceber, eu não estou agindo assim. Eu estou pronta para me irar, eu já quero brigar, eu já quero reclamar, mas eu não estou ouvindo, eu não estou prestando atenção. Então eu preciso mudar o meu comportamento à luz da palavra de Deus. Lembre-se sempre disso, a palavra de Deus, ela funciona como um espelho e ela mostra para mim e para você como nós devemos agir. E também nos mostra, quando estamos agindo errado, qual caminho nós devemos seguir. E é claro que a gente começou essa mensagem conversando com Deus, a gente vai encerrar essa mensagem agradecendo a oportunidade de estarmos na presença do Senhor, porque a palavra dele também fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então, aqui estamos nós, toda a equipe que está aqui no estúdio, toda a equipe que está preparando esse programa tão especial para você. E nós vamos juntos orar para agradecer e para pedir que o Senhor nos traga discernimento e orientação para que a gente consiga colocar a palavra dele em prática. Vamos orar? Oremos juntos então. Senhor Deus Pai amado, muito obrigada por esse momento. Apesar de todo o cansaço, apesar de tudo que já vivemos, obrigada porque a Tua palavra é clara e ela nos traz o ensinamento precioso e na hora certa. Nos ajuda, Pai, a colocarmos em prática. Te rogamos essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém.